bem, estamos de volta para mais uma aula de esta introdução das cartas de Paulo às novas igrejas, aquelas igrejas que ele edificava após a sua fundação, sendo Paulo o outro, mas que ele se dedicava como apóstolo a instruir as igrejas. E desta vez nós temos a Epístola aos Romanos, uma epístola bastante usada na evangelização, muito conhecida e bem teológica, com muito conteúdo sobre o Evangelho e o que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho, de uma maneira teologicamente e na prática, como deve ser vivenciado, vivido em cada contexto social. O autor se chama Paulo, é uma autodeclaração, e também se conhece, se apresenta como o apóstolo aos gentios. Algumas referências históricas no livro correspondem exatamente àquilo que conhecemos da vida de Paulo, como é o caso do capítulo 15. A doutrina da epístola concorda com os grandes temas do ensino de Paulo. Um deles é a justificação pela fé e a graça de Deus. Temas que são centrais no Evangelho. Justificação é declarar justo uma pessoa pecadora. Então, não é tornar justo ou tornar santo. Ele continua sendo um pecador diante de Deus, porém, esta declaração da justificação vem da parte de Deus, que recebe a pessoa que deposita a sua fé em Jesus. Depositando a sua fé em Jesus e no seu sacrifício, Deus o declara perdoado, remido, justificado, santificado diante do próprio Deus. Não é que ele se tornou melhor, mas Deus considera o sacrifício de Jesus como sendo o pagamento, se assim podemos falar, para declarar esta justificação. Esta carta foi endereçada a uma igreja, e esta igreja estava em Roma, já está claro no capítulo 1, mas nós não temos a informação acerca da origem da igreja de Roma. Romanos torna claro que Paulo mesmo não tinha visitado a igreja lá em Roma. Paulo não era o fundador desta igreja. Paulo não era aquele responsável por ter levado o evangelho até Roma. Assim, então, nós não conhecemos como a igreja em Roma foi organizada. Porém, logicamente, existem sugestões que podem ser exploradas ou estudadas. Algumas sugestões são como a Igreja Católica Romana pensa que Pedro fundou a Igreja de Roma. Outros pensam que alguns convertidos no dia de Pentecostes levaram o Evangelho para Roma. Lá há várias etnias ou nações, pessoas, judeus, simpatizantes também do judaísmo, que poderiam ter levado o Evangelho para Roma. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que alguns dos convertidos de Paulo se mudaram para Roma e fundaram a igreja lá. Assim explicaria o grande número de saudações que há no final da carta. Bruce, que é um pesquisador, um estudioso, pensa que foram crentes comuns, leigos, que levaram as boas novas até Roma. Então, essas sugestões são todas plausíveis, todas podem ser estudadas, pesquisadas, e cada um pode escolher qual achar com melhores argumentos. Não há nenhuma dificuldade em aceitar uma ou outra.
A data, aparentemente Paulo estava prestes a voltar para Jerusalém com a oferta da igreja da Europa e Ásia. Então, ali está em Romanos capítulo 15. E isso pode ter acontecido na terceira viagem missionária. Então, em Atos 19, nós temos a terceira viagem missionária, onde Paulo pode ter escrito essa carta para esta igreja. Em Romanos 15, 26, Paulo se mostra que já havia recebido as contribuições das igrejas da Macedônia e Acaia. Lembre-se que Paulo estava levantando sustento, né? Ou melhor, ofertas para as igrejas necessitadas, como é o caso também a igreja de Jerusalém, que passou por necessidades. E Romanos capítulo 15, 26 mostra que já tenha recebido ofertas da Macedônia e Acaia. Concluímos que Paulo escreveu Romanos depois de 1ª e 2ª Coríntios, após sua estada ou estadia de uma parte do inverno entre o ano 56 e 57. Então nós temos essas datas aproximadas. Sempre colocamos as datas aproximadas porque é importante a gente ter uma noção para você pesquisar do que estava acontecendo no momento que Paulo escrevia. É muito importante a pesquisa bíblica no fato dos eventos que aconteceram no mundo social, porque estes influenciam nas decisões de Paulo e de todos os que escrevem as Escrituras. Elas são frutos da revelação de Deus, porém, ele usa pessoas inseridas num contexto histórico e social. Então, nós temos então que ver que é possível que o lugar de origem mais provável é Corinto ou Cencreia. É possível isso porque no Romanos 16:1 há uma referência a Febe de Cencreia. Temos também o nome de Gaio, que pode ser o Gaio de 1 Coríntios. E Erasto também deve ter sido aquele que estava em Corinto. Então, o que nós temos são duas cidades que são apontadas na carta, ou pessoas que estavam com Paulo em algum momento nas suas cidades, e o fato de serem nomeados pode indicar que ele estava numa dessas cidades, Corinto ou Cencreia. Então, esta é uma informação que é válida para você ter também argumentos na sua pregação, de indicações, de informações que às vezes se torna necessário de transmitir essa igreja exclusivamente numa escola bíblica dominical. Paulo escreve esta carta é vamos dizer, um calhamaço teológico do Evangelho, onde ele vai apresentar aqui a doutrina cristã como sistema para uma igreja que não foi fundada por um apóstolo. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo, como apóstolo, está mostrando duas coisas. Primeiro, que conhece o Evangelho e que está apresentando que ele está, como nós falamos popularmente, por dentro do Evangelho. E isto vai preparar o caminho para a chegada de Paulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o que ele crê para que a igreja em Roma também entenda que Paulo é um cristão e que ele pode ser recebido para ser ouvido na igreja pelos irmãos que estão em Roma. Então, é uma síntese do sistema que Paulo tem como fé, como confiança em Deus, e como Paulo entendia o Evangelho, ou como o Evangelho tinha sido revelado para ele. E desta maneira, então, Paulo está colocando-se à disposição da igreja para que a igreja em Roma conheça o que ele crê. Isto é importante para uma igreja conhecer quem vai falar, ou quem vai
orientar a sua igreja em saber o que ele crê, para assim não haver dissensões dentro da igreja. Diversas vozes podem causar dissensões, sempre deve haver uma unidade naquele que ensina e a sua igreja, ou aquele que prega e a sua igreja. Então, cabe, sempre estar apresentando a verdade do Evangelho de uma maneira completa. Paulo já tinha falado isso, que ele pregava todo o conselho de Deus. Isso está lá em Atos, no capítulo 19, quando ele fala aos presbíteros ou pastores de Éfeso, na cidade de Mileto. Ele diz: preguei todo o conselho de Deus. Esse é o desafio do pregador, do pastor. Pregar todo o conselho de Deus, de A a Z. O tema da epístola, muitos pensam que a ideia de justificação pela fé seja o tema. Porém, este tema é muito limitado no seu escopo. Talvez seja este tema como a essência, o centro de toda essa carta, mas não é uma exposição da justificação pela fé. Parece que é um pouco mais que uma simples marca do Evangelho, justificar pela fé. Embora que esse tema é muito desenvolvido, mas o versículo-chave para esta epístola pode nos dar o que seria o tema da epístola aos Romanos. E o versículo-chave para muitos deve ser Romanos capítulo 1, 17, onde estaria o tema o Evangelho de Deus. Esse tema, então, englobaria tudo que Paulo trata na epístola. Então, não é somente a justificação, mas o Evangelho de Deus, que uns dos subtemas, poderíamos chamar a sua essência, ou cerne, se quiser, é a justificação. Então, o Evangelho de Deus seria o tema, uma sugestão, uma pregação sua do livro de Romanos, se você seguir este tema, deve ter o Evangelho de Deus. Essa frase é importante. O Evangelho de Deus, que Paulo vai mostrar, então, aqui nesta epístola, à igreja em Roma. Aqui Paulo, então, vai expor todas as nuances do Evangelho, certo? Então, capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 11, praticamente, mostramos o processo de Deus e a salvação, o homem pecador, a salvação, a ação do Espírito Santo, enfim. E como disse, dentro desse tema, então estariam as ideias ali de pecado, culpa, justificação, santificação, segurança, Israel, tudo aquilo que engloba o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus. Então é muito interessante porque o Evangelho de Deus então, é bem amplo. Quando Jesus trouxe a sua pregação, ele tinha um centro, que era o Evangelho, pregava a mensagem do reino de Deus. E agora então Paulo amplia este foco, chamando o Evangelho de Deus, incluindo todos estes pontos que de certa maneira não foram desenvolvidos por Jesus, mas coube a Paulo desenvolver estas questões. Algumas peculiaridades desta epístola é que Romanos é uma epístola das poucas escrita para uma igreja não conhecida em pessoa. Paulo nunca esteve em Roma, somente quando foi preso chegou a Roma, mas ele não conhecia esta igreja em Roma. E no final, a sua saudação, no capítulo 16, é uma longa saudação. Então nós temos ali uma saudação onde ele coloca uma série de personagens conhecidos por ele, ou pessoalmente, ou ouviu falar do seu testemunho dessas pessoas. Então, nós temos aqui a epístola de Paulo, vista assim, de uma maneira introdutória. Esperamos um dia
com certeza deve ser uma longa exposição. Quem expõe o livro de Romanos serão anos de exposição, porque é um texto, é uma epístola com muito conteúdo, com muitas informações, e ela deve ser exposta como está em Romanos, como está ali, e de uma maneira objetiva, com uma maior clareza possível, para poder entender essa mensagem tão ampla do Evangelho da Salvação. Então, com esta epístola, então, com este ponto, estamos fechando esta nossa aula de hoje, e eu espero que você tenha aproveitado ou esteja aproveitando estas informações para você. Que Deus te abençoe, um grande abraço e nos encontramos na próxima aula.